Olá, eu sou a professora Márcia Maciel, de Ciências, e vamos para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Na aula 28, nós temos aí em Ciências, com o título Tá calor, né? E aí o objeto de conhecimento é formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, princípios e conceitos da termodinâmica, temperatura, calor, sensação térmica, troca de calor, equilíbrio térmico e calor específico, formas de propagação de calor, termodinâmica aplicada em aparelhos e eletrodomésticos no cotidiano, termômetro, garrafa térmica, geladeira, radiação solar e corrente de convecção como fatores para a manutenção da vida. Então essa é a nossa aula do nosso contraturno. Então vamos ver na nossa aula, primeiramente, o princípio ali do equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Então, o equilíbrio térmico ele tem um papel fundamental na vida terrestre. Então, sem a presença dos gases estufa, na atmosfera, a gente teria ali uma grande parte da radiação térmica fugindo, né? E aí deixaria esse calor, não ficaria no nosso espaço. Então, a atmosfera mantém o calor dentro do nosso planeta Terra, né? Então, a gente pode observar aqui várias coisas acontecendo nesse ambiente, né? A gente tem ali a irradiação da luz solar, o calor ficando aqui no planeta Terra por conta da atmosfera, está ocorrendo aqui o ciclo da água, o ciclo do carbono, né? Então, isso tudo acontece por conta também da irradiação da luz solar nesse ambiente. Então, a gente tem aí a água evaporando e formando também ali a temperatura média do nosso planeta, tá? Então, trata-se de um assunto complexo, né? Uma vez que o efeito estufa e os gases responsáveis por esse efeito, eles podem proporcionar o equilíbrio da manutenção na vida na Terra, mas também eles podem ser catastróficos, né? Dependendo da quantidade de gases e da intensidade do efeito estufa, né? Então isso também vai variar conforme ali as atividades humanas no nosso planeta. Aqui nós vamos observar alguns princípios e conceitos da termodinâmica. Então vamos começar ali com temperatura. A temperatura vai ser o nível de calor que existe no ambiente e vai ser resultante, por exemplo, da ação dos raios solares ou o nível de calor existente num corpo. Então, cada corpo vai ter ali uma temperatura específica, tá? Temos ainda o conceito de calor. O calor vai ser a transferência da energia térmica entre os corpos que possuem ali temperaturas distintas. Isso sempre vai acontecer do calor ali ser passado do corpo que tem a temperatura mais alta para quem tem a temperatura mais baixa, tá? Temos ainda ali a sensação térmica, que é a forma com que os nossos sentidos percebem a temperatura do ar, né? E aí isso pode diferir da temperatura real também, né? Então, às vezes no ambiente está ali uma temperatura de 35 graus Celsius, mas a sensação térmica que nós temos é ali de 40 graus Celsius. Então, isso vai variar muito de ambiente para ambiente. Temos ainda a troca de calor. A troca de calor ela acontece quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato em um mesmo ambiente, né? Então a gente tem ali um sistema isolado e aí depois de um certo tempo alcançam um equilíbrio térmico. Então o que vai acontecer? Se eles estiverem com as temperaturas diferentes e forem colocados em um ambiente, o que vai acontecer é que depois de um tempo eles vão ficar com a mesma temperatura, tá? Temos ainda o equilíbrio térmico, que ocorre quando os componentes de um sistema termodinâmico transferem calor entre si, né? Então sempre no sentido do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que a sua temperatura seja equilibrada. E por último, a gente tem ali o calor específico, que é uma grandeza física intensiva que vai definir ali a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Então, a gente tem ali o calor específico de um determinado corpo. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região para outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Então, existem três processos de transferência de calor estudados na termologia, né, que são ali condução, convecção e irradiação. Então a gente consegue ver esse exemplo aqui na panela, quando ela está ao fogo, né? Então ela está recebendo ali por radiação o calor do fogo, né? E aí o metal da panela vai se aquecendo, né? Aquece o cabo também. E ali o que vai acontecer dentro da panela é que o líquido que está fervendo, ele vai sofrer a convecção, né? Então eles estavam em uma temperatura
e aí ele vai começar a ser aquecido, né? Então, o que vai acontecer é que ele começa a fazer movimentos de convecção, né? Então, ele vai se aquecendo na parte de baixo, e aí ele vai subindo, porque ele vai ficando menos denso, e aí aquele líquido que estava na parte de cima vai descendo e vai sendo aquecido, né? Então, ele faz esse movimento de convecção. E aqui no cabo da panela, a gente tem também a condução do calor, né? Então, essa parte de metal também vai conduzir calor. Então, a irradiação vai ser a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, né? Que é o caso aqui do fogo, né? Então, enquanto a condução e a convecção que está acontecendo na panela, a gente tem aí os processos de transferência que necessitam de um meio material para se propagar, tá? Então, isso está acontecendo aqui, radiação, né? Convecção e condução. Então, quando dois corpos eles são ali com temperaturas diferentes, eles são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente vai colidir com as moléculas do corpo mais frio e aí transferem energia para esse. Então, a gente tem aí um processo de condução de calor denominado condução, tá? Então, da mesma forma que acontece assim com o metal, tem os líquidos, os gases, todos eles vão ser bons condutores de calor. Então, no entanto, eles transferem calor de uma forma diferente, tá? Então, essa forma ela vai ser denominada de convecção e esse é um processo que consiste na movimentação das partes do fluido dentro do próprio fluido, tá? Então, isso acontece aí, essa movimentação, tá? Então, a gente tem aí a condução, a convecção e a irradiação. Aqui a gente vai observar a termodinâmica aplicada nos aparelhos eletrodomésticos no nosso cotidiano. Então, a gente vê aqui o termômetro, né? Temos vários tipos de termômetro, né? Então, eles medem a temperatura dos corpos. Os termômetros que são de mercúrio, eles são dispositivos mais antigos para medir a temperatura. Então, eles são fabricados em um vidro fino e frágil, com uma quantidade pequena de mercúrio num tubo capilar, de espessura de fio de cabelo em seu interior. Então, quando ele é colocado em um corpo, ele vai medir a temperatura daquele corpo, né? Então, ele vai se movimentar dentro desse capilar. Então, como todos os líquidos, né, o mercúrio ele vai se expandir ao ser aquecido, o que faz com que eles cheguem a uma certa temperatura, né, dentro ali do tubo. E aí a gente tem a marcação ali em graus Celsius ou Fahrenheit. Então, quanto mais quente, mais alto o mercúrio chega e assim mais as medidas vão ser ali aferidas pela temperatura, tá? Já o termômetro que ele é digital, ele é o tipo mais comum de termômetro e é uma opção básica, né? Então, eles produzem leituras precisas quando eles estão sendo usados corretamente. Os outros termômetros, eles são de tecnologia de infravermelho, então ele não precisa chegar ali e ficar colado ao corpo para medir a temperatura, né? Então, a gente tem aí essa tecnologia de infravermelho para detectar o calor proveniente da superfície da sua pele. Então, os termômetros sem contato tendem a ser mais caros, mas é o ideal para verificar a temperatura das pessoas, né, sem o contato direto com elas. E isso requer ali, se tivesse contato, teria que ter uma maior higienização e aí ficaria pior ali para o serviço naquele local, né? Então, a tecnologia de infravermelho veio para facilitar a vida, principalmente na época da pandemia. Aqui a gente vai observar o que acontece em uma garrafa térmica. A garrafa térmica ela vai ser composta de tampa isolante e dentro dela vai ter vidro e espelho. Então, como é que acontece? O vidro ele é um mau condutor de calor e o espelho ele vai refletir as ondas de calor do líquido que está dentro da garrafa, né? Então, mantém ali aprisionada, né, a temperatura e evita com que essa temperatura vá para o exterior da garrafa. A tampa também vai impedir as trocas de calor por convecção com o ar do ambiente. Então, quanto menos vezes você abrir a garrafa, maior será a quantidade de tempo que esse líquido vai ficar aquecido dentro ali, mantendo a sua temperatura na garrafa térmica. Aqui a gente vai observar o que acontece dentro da geladeira. Então, os refrigeradores fazem com que o refrigerante que circula dentro ali deles, né, aquele gás, ele passe do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que acontece? A gente tem aqui o ar quente e o ar frio circulando. Então, os refrigeradores geralmente têm ali o congelador na parte de cima, né? E aí o que vai acontecer? Essa parte de cima, ela vai jogar ar frio para dentro da geladeira, né? E aí o ar quente que estava na parte de baixo vai subir e vai ser aquecido. Uma vez que o ar frio ele vai ser mais denso, né? Então ele vai descer e expulsando o ar quente que vai subir e vai ser refrigerado, tá? Então é assim que acontece dentro da geladeira. Então esse processo vai ser chamado de evaporação e vai esfriar a área adjacente
e produz um efeito desejado, que é a refrigeração dos alimentos, né? Então, você pode testar isso por conta ali própria, né? Então, você pode colocar 2 ou 3 gotas de álcool na sua pele e você sente essa refrigeração. Aqui a gente pode observar a radiação solar. A radiação solar vai ser a energia emitida pelo Sol através das ondas eletromagnéticas e dela vão depender a vida na Terra, né? Então, além de determinar as dinâmicas e tendências atmosféricas e climatológicas, isso também é possível graças à fotossíntese, né, das plantas, entre outros processos. Então, a gente pode observar aqui a nossa camada da atmosfera, né? Então, a gente tem ali a radiação dos raios solares, a gente tem os raios ali UVA, UVB e UVC, né? Então, eles estão chegando e ficando aqui no nosso planeta Terra, né? Então, isso faz com que a gente tenha a temperatura média, a gente tenha ali os processos de fotossíntese, então, isso tudo acontece também por conta da radiação da luz solar. Vamos observar as correntes de convecção também acontecendo no interior do nosso planeta Terra. Então, aqui a gente pode observar o interior do planeta Terra, né? A gente tem o núcleo, que é feito ali de ferro e de níquel, e está a temperatura média ali de 3.000 graus Celsius, né? E está aquecendo o manto, que é líquido, né? Aqui no interior da Terra, abaixo da nossa crosta terrestre, tá? Então, aqui a gente tem as correntes de convecção da Terra, que podem ser chamadas também de células de convecção. Então, elas são os movimentos dos fluidos internos que se realizam no manto abaixo da crosta terrestre. Então, acredita-se que isso seja capaz ali de enumerar inúmeros processos geológicos, né, como a transformação do relevo de origem endógena, formação de montanhas, terremotos, vulcanismo, tectônica de placas, entre outros, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e agora vamos ao nosso aplicando. A questão foi retirada do site do Brasil Escola. Existe um processo de transferência de calor que pode ocorrer mesmo na ausência de um meio físico. O nome que se dá a esse processo é A. Convecção, B. Radiação, C. Evaporação ou D. Radiação. Então, a resposta correta é radiação. Então, a radiação, ela vai ser ali entre os processos listados nas alternativas, apenas ele é o que ocorre a emissão e absorção de ondas eletromagnéticas que podem ocorrer no vácuo, tá? Então, esse é o processo de radiação. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. Na aula de hoje a gente viu um pouco sobre termodinâmica e sobre alguns conceitos ali da termodinâmica. Então, a gente falou para vocês sobre temperatura, calor, sobre radiação, convecção. A gente viu também a aplicação disso nos eletrodomésticos que temos dentro da nossa casa, né? E a gente viu ainda a radiação solar e como ela é importante para a manutenção da vida na Terra. Então, a radiação solar, ela vai incidir os seus raios solares, a sua luz, o seu calor, e essa temperatura vai se permanecer assim por conta da atmosfera, né? Então, a atmosfera vai ser a camada gasosa que vai manter a luz e o calor solar aqui no nosso planeta, né? Então, a gente tem, além disso, o equilíbrio termodinâmico, né? Com vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo. O ciclo ali do carbono, o ciclo da água e a própria fotossíntese acontecendo também por conta da radiação solar, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima!